Então, hoje vimos com uma coisa diferente do que já fizemos nos vídeos passados, que é reagir a um vídeo do Baka Genji, que é sobre flagrantes no bairro mais perigoso do Japão. E vamos então ver o que é que nos reserva este bairro do Japão, esta visão que nós temos do Japão se coincide com o que vamos ver neste vídeo. Realmente o Japão é um sítio muito bonito, podemos já ver pela primeira imagem que o Japão realmente é lindo demais e eu adorava viver no Japão nesse aspecto. Depois há outras coisas que realmente me desagradam um bocado, mas ainda é um bom sítio para se ver até certo ponto. Quem acompanha o canal aqui desde o começo já tá ligado lá em Kabukicho, né? Acho que é um dos bairros que eu mais passo aqui no canal, porque ele não só é um dos lugares que tem as melhores histórias também para contar aqui de Tóquio, como também é um dos lugares que tem a melhor estética, né? Então eu gosto bastante de andar por lá, tirar foto por lá. Então quem acompanha aqui o canal desde o começo já tá cansado de ver a região de Kabukicho e escutar as histórias de lá, né? Mas... Só dar aqui uma pausinha. Eu não conheço o canal lá nenhum. Eu nunca vi nada do canal. Por acaso não me é estranho o nome, mas acho que eu nunca vi nenhum vídeo. Eu acabei de me inscrever também para dar uma força e dar o like. Então se vocês também gostarem do vídeo, vão lá, vou deixar aí na descrição um link. Mas depois irem lá e subscrever o canal e dar um like. Quem não conhecer, mas eu por acaso não conheço, acho que nunca vi nenhum vídeo dele. E vai ser curioso também conhecer novos canais. Como nunca é demais, né? E tem muita gente que chegou no meu canal depois do começo, né? Que era aquela época que eu falava mais sobre esses assuntos de Yakuza, de máfia, né? Essas coisas. Então tem gente que acabou não pegando essa parte e não sabe, né? Sobre as tretas que a gente já falou. Então eu vou fazer um vídeo dessa vez, vai ser tipo um compilado, assim, de todas as tretas de Kabukicho, tá ligado? Todas as histórias que tem pra contar sobre aquele bairro. Enquanto isso eu vou andando por lá, na chuva, de noite. Como são assuntos interessantes, né? Acho que também nunca é demais, sempre tem alguma coisa nova pra acrescentar. As imagens são sempre muito bonitas, né? E pra quem chegou no meio do caminho aí no canal, provavelmente vai ter muita coisa interessante, muita coisa nova aí pra saber sobre essa região de Tóquio, que é a região com a maior atividade da Yakuza, né? A maior atividade da máfia aqui em todo o Japão. E é isso, mano. Vamos andar lá, vamos lá. Então, eu ia dizer qualquer coisa, esqueci-me. Bom, então, tá. Este vídeo já te percebi que é sobre praticamente ser muito perigoso, Yakuza, Prus, brigas de gangue e assim. E realmente estou muito curioso, porque eu sei que a Yakuza é muito influente lá no Japão. A Prus também é muito comum lá, em certos bairros. E é algo que às vezes quem romantiza demasiado o Japão não se apercebe desta parte mais criminosa do Japão, apesar que é um lugar que normalmente não costuma haver muitos crimes. Até mesmo a própria Yakuza não é propriamente que fazem muitos crimes contra cidadãos, não é? A não ser muitas vezes lojistas e assim. Mas sempre que normalmente uma pessoa pensa do Japão, pensa sempre no lado bom, pensa sempre nos animes, na cultura japonesa, no quanto são educados, no quanto não há muitos problemas, mas nunca pensa tipo, muito no lado negativo. Todos têm lado negativo, todas as pessoas têm um lado negativo. E às vezes nós temos de deixar essa romantização do lado, tanto de certas pessoas como de certos países, porque elas não são propriamente aquilo tudo que nós imaginamos. Nem sempre cada pessoa vai ser 100% como nós imaginamos com um país. Houve uma altura da minha vida que eu romantizava muito o Japão e os Estados Unidos. E hoje em dia, se me perguntar, tu estavas a viver nos Estados Unidos? O mais provável na minha resposta é dizer que não, porque a criminalidade lá é tão grande, é tão fácil tu discutir com alguém puxar uma arma e te matar, é tão tipo possível ser apanhado no meio de um massacre, ser apanhado no meio de um atentado, depois terremotos, furacões e marmotos, entre outros desastres naturais que acontecem todos os anos nos Estados Unidos. Eu começo a pensar que se calhar não é um bom lugar para se viver. Ok, que lá em termos de oportunidade costumas ter muitas oportunidades, mas eu também me prezo muito pela segurança. E saber
que um país é assim tão inseguro, não é? De não conseguires ter aquela cena de ok, estou neste país, posso estar à vontade, não estás. Por mais que queiram passar essa mensagem, se tu sabes que a qualquer momento vais estar a passar para a beira de um de um centro comercial e do nada pode haver um atentado, não é? Sabemos que também não é assim todos os dias que isso acontece, mas se acontece 2 por ano é muito. Porque cá em Portugal eu não me lembro de alguma vez ter ouvido falar de um atentado, não é? Também quem quer saber de Portugal? Nem quer saber de Portugal, não é? Mas pelo menos terremotos, furacões, desastres naturais, tirando o grande terremoto de Lisboa em 1755, nunca houve assim muitos relatos de grandes catástrofes. E então, apesar que a criminalidade é um peso diferente, não é tanto de arma, não é tanto posse de arma, não, é mais à facada ou mesmo ao murro, é muito diferente. O que eu quero dizer com isso é que, tipo, apesar de eu adorar o Japão, apesar de eu achar que o Japão é um dos melhores países do mundo, também temos de ver o lado negativo e deixar de romantizar só a parte positiva, entendendo também que existe uma parte negativa perante tudo. Então vamos começar a ver, que não sei se ele vai falando durante o vídeo ou se vai estar mais calado, por acaso eu não sei. Vamos ver então como é que ele costuma fazer os seus vídeos. Bom, sempre que eu venho gravar aqui em Shinjuku, eu acabo inevitavelmente passando aqui pelo Omoi-de Yokocho, antes de seguir ali para Kabukicho, né? Porque esse beco aqui tem uma atmosfera muito legal, né? As lanternas, fumaça, ainda mais na chuva. Uma coisa que eu acho incrível, ao mesmo tempo dá medo no Japão, são estas ruas muito apertadas, cheias de lojas. Eu sinto-me um bocado claustrofóbico de imaginar tipo, a passar numa rua tipo, tão apertadas, cheias de lojas, cheias de coisas. Apesar que era linda demais e provavelmente não vai acontecer nada, mas eu sinto um bocado de claustrofobia quando vês as imagens, esses becos e do pessoal ir a restaurante, às vezes os restaurantes estão cheios, estão lotados, mas pensar no restaurante é tão apertado, porque a rua é tão apertada, a viada é tão apertada, que eu às vezes ponho a pensar como é que eles tiveram a ideia de criar estabelecimento em ruas tão apertadas. Por acaso é engraçado, eu sei que por norma no Japão costuma ser tudo muito apertado, costuma ser ruas muito apertadas, apartamentos muito apertados, ou economizar um espaço ao máximo possível. E se calhar aí seja a justificação para pegar em ruas tão apertadas, criar lojas que, por norma, as lojas já não são assim tão grandes, para economizar o máximo de espaço possível para ter todo o estabelecimento e para as pessoas poderem andar minimamente à vontade na rua. Digo minimamente porque aqui cabem 2 pessoas, um em cada sentido e acabou. Não passa mais e não dá para passar mais gente. Tipo, estou a dizer, tipo, ao lado uma das outras, não é? Fica tudo muito dinâmico, então eu gosto sempre de passar por aqui para mostrar. Para quem não sabe, esses becos aqui, que em japonês eles chamam de Yokocho, né? Tem um monte deles espalhados pelo Japão inteiro, né? Principalmente aqui em Tóquio. E esses becos eles foram construídos, a maior parte deles, né, no período pós-guerra, ali no final dos anos 40, começo dos anos 50. E não são todos, tá? Mas muitos deles eram usados como rota de mercado clandestino, tá ligado? Porque durante a guerra, lógico, né, tinham diversos produtos, diversas mercadorias que ficavam em falta aqui no Japão. Então os japoneses muitas vezes roubavam restos de suprimentos das tropas americanas, né? Às vezes eles organizavam assaltos no porto de Tóquio, quando chegavam os navios trazendo suprimentos, né, para os soldados americanos. E aí eles vendiam essas mercadorias roubadas e mercadorias contrabandeadas, né, escondidos aqui nesses becos. Só que aí o tempo foi passando, o Japão foi se recuperando dos danos da guerra, né? E os becos acabaram ficando aqui espalhados pela cidade. Aí com o tempo, como já não tinha mais a necessidade de manter o mercado clandestino, os japoneses foram transformando as lojinhas em izakayas, né, que são esses barzinhos tradicionais. Eu entendo
eu estava a falar. Mas antes disso, queria só um ponto ao que eu estava a dizer. Só para vocês verem, é tão apertado que duas pessoas com guarda-chuva não passam. Vimos aqui várias situações em que ou passa um ou passa o outro. Não, os dois com guarda-chuva ninguém passa. Não passam. Porque a rua é tão apertada que cabe uma pessoa com guarda-chuva. Neste caso aqui são dois, mas nos outros casos que nós vimos que passou, eram uma pessoa ou um guarda-chuva e não passava com o guarda-chuva. Um tinha de parar e chegar para o lado, ou às vezes fazer como aquele que tinha de fechar o guarda-chuva para o outro passar. A respeito ao que ele diz, aí já entendo melhor a situação, apesar que para mim ainda é um bocado claustrofóbico, mas já é tão apertadinho. Realmente faz sentido se construíram para isso e deram uma nova vida. A maioria dos bairros, não é? Como ele disse, não são todos. Pronto, é melhor do que construir tudo novo, não é? E tem o seu charme. Digo-te, o seu charme que gostaria de visitar, apesar de parecer muito apertado, não é? Japoneses que tem hoje aqui. Aí hoje isso aqui é ponto turístico, né? Porque a estética é muito interessante, justamente por ser tudo tão orgânico, né? Construído ali no calor do pós-guerra, né? Então os turistas gostam muito, né? Sempre lotado de gringo aqui, todo mundo sempre tirando muita foto, gostam muito na chuva. E esse aqui que a gente passou é o Omoi de Yokocho, né? Que significa Beco das Memórias. Acho que esse é o mais famoso daqui de Tóquio, né? Mas quem me acompanha aqui já tá ligado que tem um monte desses becos, né? Pela cidade toda. Alguns bem afastados aqui do centro. Então inclusive é meio que meu hobby, assim, ficar procurando esses becos espalhados pela cidade pra tirar foto, né? Porque eu gosto bastante de fotografia de rua. E eu vou postando lá no... Eu também adoro fotografias de rua. Até que a boa parte das fotos que eu tiro também tem uma página no Instagram de fotografia. Eu também posso deixar aí o link, se pode estiver interessado. Também gosto muito de fotografar paisagens, rua, a natureza, assim por acaso, eu gosto muito. E por acaso eu costumo tirar, tenho tanto com o telemóvel como com a máquina fotográfica. Eu comprei não só para fazer vídeos, mas principalmente até a fotografia, até para fazer vídeo eu raramente eu uso, dá um trabalho de montá-la e tudo, então prefiro com a webcam que eu tenho, que também comprei para fazer os vídeos. Então eu acho que tem uma qualidade para já minimamente, não vejo grande diferença em termos de qualidade de imagem em vídeo para cada câmera, então decido antes usar a webcam. Mas realmente eu gosto muito de ir a algum sítio, passear, levar a máquina comigo e ver uma boa paisagem, umas boas ruas, coisas diferentes e ir fotografando e depois postar. Apesar que tenho um bocado de preguiça às vezes de editar, mas eu pretendo voltar a publicar todos os dias pelo menos uma foto, que eu tenho mais de 300 fotos para publicar, que eu vou tirando, depois guardo e nunca acabo por publicar. Portanto, dá muito bem para estar aí publicando uma por dia e até ficar sem fotografias. E antes de ficar sem fotografia, provavelmente vou estar a ir a algum lado para fotografar ainda mais. Portanto, não é por aí. Mas vamos então voltar ao vídeo, que agora saiu muito do assunto do vídeo. No Insta, né? É meio que vira um hobby, assim, ficar caçando os becos escondidos pela cidade, né? Mas enfim, vocês sabem que Tóquio, né? Apesar de ser considerada a maior cidade do mundo, na verdade não é tecnicamente uma cidade. Porque na verdade aqui em Tóquio existe um número maior de divisões geográficas do que no Brasil. Por exemplo, a gente tem aqui a província de Tóquio, né? Que é como se fosse o equivalente a um estado do Brasil. E a capital da província de Tóquio é um conglomerado de regiões administrativas que também chama Tóquio e que a gente popularmente entende como sendo uma cidade. Mas então assim, os bairros de Tóquio, que no papel se chamam regiões administrativas especiais, na verdade são como se fossem assim pequenas cidades, né? Cada uma com seu governo regional independente. Então assim, a gente costuma dizer popularmente que Shinjuku é um bairro de Tóquio, mas tecnicamente falando, Shinjuku é uma cidade, né? E dentro de Shinjuku, sim, a gente tem os bairros, e Kabukicho é um desses bairros, que é para onde a gente está indo agora. Eu acho importante falar isso, só para deixar claro, né?
que essa região aqui de Shinjuku, ela não se resume só a Kabukicho. Shinjuku é gigantesca, né? A gente costuma dizer que Tóquio é uma cidade policêntrica, né? Que tem vários centros. Mas se tivesse que destacar um centro específico como sendo o principal, sem dúvida seria Shinjuku. A estação de Shinjuku aqui é a mais movimentada do mundo. Tem 3,5 milhões de pessoas passando por ela todo dia. Agora eu estou a entender melhor porque é que em muitos jogos que tratam do Japão, porque é o que eu digo, a maior parte da minha cultura japonesa vem dos jogos e de animes. Apesar que os animes, eu não costumo ver muitos animes focados no Japão como cidade, é mais focado tipo em um universo paralelo, em alguma coisa, não é? Em universos fictícios. Então, tipo, em termos de jogos, agora entendo melhor porque é que em jogos, por exemplo, como o Yakuza e assim, há muito essa divisão de a GAN conquistou aquele bairro e não a cidade. Então, basicamente, pelo que dá a entender, é que aquele bairro é como se fosse uma cidade propriamente dita. Não há? Não sei se entender. Provavelmente foi a ideia que me deu. Isso aí é explicado muito leigamente, não é? E dá para entender que lá está. Ele ao conquistar um bairro vai então conquistar tipo, uma autonomia. Não só uma parte de uma autonomia, mas uma autonomia inteira. Que depois faz parte de outra autonomia maior. Mas isso aí já vai com todo, não é? E agora dá para entender melhor essa divisão da Yakuza em bairros e não em cidades ou em províncias, mas sim tem aquela divisão, aquelas esse bairro é meu, aquele bairro é do outro. Dá para entender melhor. Eu sei que foi uma explicação muito, muito leiga e não crucifico por causa disso, mas eu estou a tentar explicar da maneira que eu entendi, que eu consigo explicar o que eu entendi. Apesar que pode não ter feito muito sentido, mas algum sentido terá sido feito. Whatever, vamos continuar. Shinjuku é a região com a maior concentração de estrangeiros em todo o Japão. Então é uma cidade extremamente cosmopolitana, né, multicultural. A densidade populacional aqui de Shinjuku é de quase 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então assim, Shinjuku é uma das principais regiões turísticas, uma das principais... Isso é muita gente mesmo. E depois por ter uma densidade tão grande é que não admira que os apartamentos também sejam cada vez mais pequenos. Eu sei que este número é com turistas e tudo, mas quem é que nunca vê aqueles hotéis também no Japão minúsculos? Porque não é assim para abrigar tanto turista sem terem de reduzir o espaço de cada quarto para caber ainda mais turistas, não é? Principais regiões comerciais, uma das principais regiões empresariais, então sem dúvida é a região mais importante de Tóquio e consequentemente de todo o Japão, né, dá para dizer. E dentro de Shinjuku a gente tem Kabukicho, que é o maior distrito da Luz Vermelha, não só do Japão, mas do mundo também. Distrito da Luz Vermelha, que para quem não sabe, é uma região boêmia, né, com estabelecimentos voltados para o entretenimento adulto, que nem bares, boates, né, casas de prostituição e essas coisas. Geralmente os distritos da Luz Vermelha são mais associados à prostituição, né? Só que como prostituição é crime no Japão, os estabelecimentos que se envolvem nesse ramo aqui, né, geralmente são gerenciados pela Yakuza, né, a máfia japonesa. E isso acaba fazendo com que Kabukicho seja a região de Tóquio que tem a maior atividade da Yakuza, né, a maior presença da máfia. Então, consequentemente, Kabukicho é considerada a região mais perigosa de Tóquio. É claro que, né, como a gente sempre fala aqui, o pessoal que acompanha já sabe, o conceito de perigo no Japão é completamente diferente do conceito de perigo no Brasil, né? O bairro mais perigoso de... Isso nem há dúvida, não é? Não desmerecendo o Brasil, mas sabendo muito bem todas as histórias e tudo que acontece, não há dúvida. O que vai dizer é que o bairro mais perigoso do Japão é muito mais seguro do que o bairro mais seguro do Brasil. Quase provável. E mesmo comparar o Japão com Portugal, acredito que, tirando os catástroves naturais, com o Japão pode ser ainda mais seguro do que Portugal. Portugal na lista está mais seguro do que o Japão, mas eu acho que tem a ver com os desastres climáticos. Se não fosse isso, é porque lá é muito famoso por haver muitos terremotos, por exemplo, e maremotos.
Coisa que em Portugal não acontece. Acho que é a única coisa do porquê que Portugal está tão acima do Japão na lista dos mais seguros do mundo. Mas Tóquio, no caso, ainda é um ponto turístico. A estátua do Godzilla, né, que fica em cima do hotel ali o Hotel Gracie ali no centro de Kabukicho, né, fica aqui, né, no bairro mais perigoso. Então, assim, esse bairro ele tem a fama de ser a região mais perigosa porque de fato é, né, os índices de criminalidade são mais altos nessa região. Mas isso não quer dizer muita coisa numa cidade que nem Tóquio, né, num país que nem o Japão, que tem as taxas de criminalidade tão baixas, né, mesmo o bairro mais perigoso ainda tem taxas muito baixas comparado com outros países e tudo mais, né? E ainda por cima, assim, né? A maior parte dos crimes que acontecem aqui geralmente acontecem entre os próprios membros de gangue, disputando território, né? Ou coisas desse tipo, assim, né? Ou pessoas bêbadas, às vezes, que saem da balada e arranjam confusão na rua de madrugada, né? Tem muito crime de extorsão também, né? Que acontece dentro das casas noturnas. Mas não existe, assim, por exemplo, a chance de você ser assaltado na rua, esse tipo de coisa, né? É um perigo diferente, mais associado, assim. porque mesmo quando se fala em gangues, o pessoal está habituado a ouvir gangues e máfia, tipo capaz de assaltar, capaz de fazer mil e uma coisa. Segundo o que eu sei, da Yakuza, eles é mais tipo contra territórios, extorquir basicamente mais lojistas para que eles têm proteção, tipo, não, tipo, tu tens de dar uma porcentagem todos os meses, sei lá, tens de dar aqui, vamos pôr aqui um valor que eu não sei, tipo, 1000 ienes todos os meses, e eu garanto a tua lei está protegida, que qualquer gangue, qualquer pessoa que entre aqui e tentar fazer mal, nós estamos prontos para ir atrás da pessoa e assim. E por norma a conduta também do Yakuza é não se meter com o pessoal que tem de ser da Yakuza. Também para andar a porrada que é, por norma eles costumam procurar membros da Yakuza. Sabe? Tipo, se aquela pessoa for membro da Yakuza e se for para andar a porrada, vai andar. Agora, quando é um civil, eles não são muito dados a bater. Acho que é mesmo contar com os Yakuza. Normalmente eles só podem se debater entre eles, principalmente por causa da controle do território, de mercadorias, de outras coisas, do que propriamente andarem à porrada só porque sim, não andar a tentar matar uma pessoa só porque é um civil e não fez nada à Yakuza. Não sei se no caso ia fazer alguma coisa contra um membro da Yakuza. Se a Yakuza aí, provavelmente deve de intervir e ir atrás da pessoa, mas se a pessoa estiver no seu canto, não se meter com ninguém que seja da Yakuza, provavelmente nunca vai acontecer nada, porque a própria Yakuza preza por isso, porque o código, a conduta de Yakuza, pelo que eu sei, é não bater em civis que não sejam membros também da Yakuza. Assim, é o submundo do crime, né? Dificilmente uma pessoa comum que não tem associação nenhuma com alguma organização criminosa, dificilmente uma pessoa comum teria algum problema andando por aqui, né? O único perigo que as pessoas comuns têm... O único perigo é aquele carro ali. Aquele carro não devia estar ali, devia estar na minha garagem, aqui, na minha garagem, mas não, está ali. Pá, é o único perigo. Pá, não tem lógica. Não tem lógica. Cuidado, principalmente os turistas nessa região, é com um golpe que eles chamam de botakuri, né? O pessoal que acompanha já tá ligado. Porque é muito comum, não só aqui em Kabukicho, mas em todos os bairros que tenham casas noturnas, né? De ficarem pessoas na rua que geralmente falam inglês muito bem, todo mundo muito simpático, todo mundo muito atencioso. E eles ficam chamando turistas para entrarem nas boates, prometendo um preço bacana e tal. E aí a pessoa aceita, vai lá, enche a cara, passa a noite toda no bagulho. E na hora de sair é surpreendida com uma conta gigantesca, né? Com um monte de taxas extras que ninguém tinha avisado no começo que teria, né? Claro, ainda por mais as bebidas lá, ou saque e outras bebidas, pelo que eu já me apercebi, não é assim tão barato quanto isso. Então imagina, tu estás lá a beber até virar, só aí já vai ser um prejuízo tremendo. E depois, sabe, prostituição não é legalizado, não tem controle, acabam por pôr um monte de detalhes em cima disso, como é lógico, não é? Mas também quer que te mandam ir para o Japão para ir comer assim, mas não dá também, não tens de ter um minimamente inteligente.
com valores muito absurdos mesmo, assim, que chegam a $2.000, sabe? Às vezes até mais. E se a pessoa tenta contestar, os funcionários se fazem de bobo, todo mundo esquece como fala inglês, né? E se no fim a pessoa se recusa a pagar, eles ameaçam, eles não deixam você sair e às vezes chegam até a agredir mesmo, né? E até por isso eles aplicam esse golpe especificamente em turistas, porque sem falar japonês, depois fica mais difícil de tentar buscar ajuda na polícia ou algo assim. Além da polícia, muitas vezes também se recusar em se envolver nesses assuntos, porque eles tratam assim como se fosse um mal entendido, sabe? Você que não entendeu que não tinha as taxas, tá ligado? É um mal entendido entre o cliente e o estabelecimento, não é um crime, tá ligado? Então, o perigo para as pessoas normais nesse bairro aqui é basicamente o perigo de acabar caindo num golpe, né? Agora, se você for mulher, né, acontecem muitas tentativas de aliciamento nesses bairros também. Os caras ficam na rua, geralmente são japoneses jovens, e eles ficam de olho especificamente nas meninas, geralmente nas próprias japonesas, né? E aí eles grudam nelas, às vezes para dar ideia mesmo, chavecar, né? Que é o que aqui eles chamam de nampa, que é esse ato de assédio, de ficar importunando as meninas na rua. Então é muito comum nesses bairros a gente ver as meninas fugindo, né? Elas apertam o passo para sair de perto desses caras que ficam em cima delas, né? Mas às vezes acontece desses caras não estarem realmente só dando em cima das meninas. Às vezes eles querem realmente recrutar essas meninas para trabalharem nas casas noturnas, né? Às vezes nos host club, né? Nos snack bar, nos girls bar, que também tem muito por essas regiões, que são estabelecimentos que aqui eles chamam de shakoin shokuten, né? Que são estabelecimentos sociais, que não são casas de prostituição, né? Esses restaurantes assim, esses lugares são bares ou restaurantes, né? Que a principal atração não é a comida, mas a socialização. Então você basicamente paga para uma acompanhante te fazer companhia enquanto você bebe, né? Conversar com você, em alguns casos pegar na tua mão, mas nada muito além disso, tá ligado? Os host club, eles têm de mulher e tem de homem também, é bem comum e não é proibido igual a prostituição, até porque não é nada demais, né? Mas Olha, uma coisa que também achei interessante, esse conceito de basicamente chegar lá, esses sítios, contratar tipo uma pessoa que está lá, deve ter um catálogo ou alguma forma de escolher, e olha, tipo, quero esta e fica lá tipo, só conversando com ela de boa, ela a conversar contigo de boa, dando X tempo, incentivando que tu consumas mais para também ganhar mais. E segundo o conceito, também tem uma comissão sobre isso, de se conseguir que o gajo, o homem nesse caso, ou a mulher, bebam mais, não é? Bebam ainda mais, ganha algum tipo de comissão por conta disso, acho eu. E é isso uma coisa engraçada, ao mesmo tempo não pagaria para ir falar com uma mulher a ser um bar, não é? Acho engraçada a ideia, mas ao mesmo tempo é um bocado confuso. Os homens pagarem para ir encher a cara num bar acompanhado com uma mulher aleatória que está lá a trabalhar, só está ali, tipo, muitas das vezes com um assunto desinteressante, que ela só está ali a fingir que está interessada porque estás a pagar para ela estar ali, e também ao mesmo tempo torna um bocado deprimente. Aí eu quando não bebo não sei se ia, porque eu sei que é muito mais focado na parte da bebida, mas é interessante, mas ao mesmo tempo um bocado depressivo. Tu chegares ao ponto de, para ter a atenção de uma mulher, tens de estar a pagar para ela ter a atenção. Não sei se essa é a ideia mesmo, mas é a ideia que me passa, não é? Mas tem muitos turistas que acabam confundindo esses estabelecimentos sociais com casas de prostituição, porque as meninas que atendem nesses lugares geralmente se vestem com umas roupinhas mais sensuais, né? Elas ficam na rua segurando a plaquinha com o valor por hora do serviço, né? Mas a gigantesca maior parte das meninas que a gente vê por aí, né, que ficam na rua segurando essas placas, não são prostitutas, né? Elas trabalham principalmente nesses bares, e o valor na placa é o valor da hora em que você pode ficar bebendo lá dentro, né? Porque você paga por hora e você fica lá aquele tempo específico lá dentro junto com elas, tá ligado? Ok, retiro o que eu disse, que eu pensei que tu pagavas não só por hora, mas também por a quantidade que tu bebias. Sendo assim, quer dizer, tu podes ficar lá uma hora, pagares a cartaz de uma hora e ficas a beber à vontade. É que estava a ideia que tu, tipo, imagina, tu pagavas uma hora, ok, para estar lá com elas e tudo, mas depois, à medida que fores pedindo mais, que tu
pagavas esses a mais que vais consumindo, não é? Não que era tudo incluído. Agora, tem algumas mulheres que geralmente não são japonesas, principalmente chinesas, taiwanesas, muitas do sudeste asiático também, vietnamitas, filipinas, que são realmente prostitutas, né? E muitas delas são inclusive vítimas de tráfico humano, né? Elas são traficadas para cá para se prostituir. E elas são bem mais discretas do que as meninas dos bares, né? E elas ficam mais afastadas do centro e elas geralmente abordam os homens oferecendo massagem, né? Não que não tenham casas de massagem também, que são realmente de massagem no Japão, mas nesses bairros aqui nos distritos da Luz Vermelha, se uma mulher chega te oferecendo massagem, geralmente o pessoal já sabe que é prostituição. Porque que nem a gente falou, né? Como prostituição é crime, elas não podem falar na lata o que elas estão oferecendo, tá ligado? Então elas oferecem massagem. A gente já falou aqui no canal diversas vezes, né? Mas só pra lembrar, como prostituição é crime no Japão, os bordéis geralmente se disfarçam de outros estabelecimentos para não serem pegos pela lei, né? Lá em Osaka a gente tem o distrito de Tobinta-Shinchi, que eu já passei aqui no canal algumas vezes, em que os bordéis eles se disfarçam de restaurantes, né? E durante o atendimento o cliente e a garçonete se apaixonam e acabam casualmente tendo uma relação sexual ali mesmo no restaurante, né? No caso, o cliente paga pela refeição e não pela relação sexual, né? Aí como a lei não consegue provar por A mais B que o cliente e a atendente não se apaixonaram de verdade, os estabelecimentos não podem ser considerados prostíbulos, né? Aqui... Mas como também os japoneses são safados. Eles têm uma criatividade tão grande. Por acaso é o que eu ia contar, essa cena chorando, mas ele entanto falou, eu deixei que ele falar. Mas é preciso ter uma criatividade tão grande, mas tão grande para que tu escondas tão bem a prostituição nesse aspecto. Não, um restaurante, eles se apaixonaram e que foram ali à casa bem dar uma. Tipo, é uma criatividade tão grande que eu acredito que nem mais nenhum país do mundo tem essa criatividade tão grande assim. Penso eu, posso estar enganado, mas acho engraçado essa criatividade tanta para esconder um crime. Por uma razão é que o japonês é o povo mais inteligente do mundo, não é? Não digo que é todos, mas no geral são conhecidos por ser um povo muito inteligente. A maior parte das grandes evoluções tecnológicas veio tudo do Japão, não é? E assim, mas é inacreditável a capacidade que eles têm para ocultar um crime e ocultar tão grande que toda a gente sabe que é um crime, mas não se consegue provar que é um crime porque está tão escondido que não tem ponta que lhe pegue. Apesar que toda a gente sabe que é um crime. Não sei se fiz entender. Aqui em Tóquio esse tipo de estabelecimento não é tão comum. Aqui o que a gente mais tem são os soaplands, que são casas de banho, né? Onde o cliente paga para ser banhado, para receber uma massagem. Mas aí, claro, funciona como um puteiro normal, né? Só que, como também não tem como fiscalizar o que acontece dentro de cada sala de banho, além não tem como provar que se trata de um bordel. Então a prostituição no Japão corre solta. É um mercado que movimenta milhões todo ano, né? Mas os estabelecimentos funcionam por meio de brechas na lei, tá ligado? Não é legalizado, né? Agora, aqui em Kabukicho e também em Roppongi, né, que é outro distrito boêmio aqui de Tóquio, é bem comum da gente ver muitos africanos trabalhando nas ruas, né, chamando turistas para entrarem nas boates, na intenção de aplicar o golpe mesmo, né, aquele que a gente falou, o botakuri. A maior parte deles são nigerianos e ganeses. E os mais velhos vieram aqui pro Japão nos anos 80 e 90 para trabalhar em fábricas, né, igual os brasileiros descendentes fazem até hoje, né? Mas os africanos vinham quando o Japão ainda estava passando pelo milagre econômico lá, tá ligado? Só que depois que a bolha econômica estourou, lá no começo dos anos 90, muitos deles acabaram perdendo o emprego, né? E naquela época, grande parte dos estabelecimentos adultos daqui de Kabukicho ainda eram gerenciados por chineses e coreanos, né? Até hoje ainda tem uma presença razoável das tríades, né? A máfia chinesa, por aqui também no bairro, mas é bem menos do que antes, né? Eu já cheguei a falar num vídeo sobre o caso da espada do dragão azul, que foi um... Olha-me para isto. Olha quando isto é apertado. Parece que nenhuma pessoa cabe ali. Isso aqui dá uma claustrofobia tão grande. Eu era capaz de passar ali. Era, mas com muito medo
Não por como é que me acontece alguma coisa, mas sim por ser tão apertado. Olha como isto é apertado. Passa uma pessoa e mal, não é? E mal. Eu não consigo. Isto é apertado demais. É apertado demais para mim. Tipo, passaria, sim, mas não me sentiria confortável por ser tão apertado. Conflito interno das tríades de Pequim e de Xangai, que aconteceu num restaurante aqui desse beco que a gente está agora, um restaurante chinês, né? E que aconteceu nos anos 90 e deixou gente morta e tudo mais. Mas aí, né, quando a economia japonesa começou a estagnar e muitos estabelecimentos desses chineses e coreanos começaram a falir aqui em Kabukicho, né, acabou formando um vácuo, né, no mercado de entretenimento adulto. E aí os africanos, principalmente os nigerianos que estavam aqui no Japão desempregados e que tinham juntado um bom dinheiro trabalhando nas fábricas, eles viram a oportunidade de assumir o lugar deles, né? Então eles começaram a abrir várias casas noturnas aqui em Kabukicho. E até hoje, né, tem muitos africanos que são donos dessas casas noturnas e hoje tem muitos africanos mais jovens que vêm aqui para o Japão com visto de estudante e aí eles são contratados pelos conterrâneos deles para trabalhar aqui nas boates, né? Só que aí, claro, né, como o mercado da prostituição é geralmente dominado pela Yakuza, muitos desses africanos passaram a se envolver com a máfia para entrar no ramo da prostituição também, né? A Yakuza hoje em dia não atua mais na rua, né? Igual era nos anos 60. Naquela época a Yakuza tinha, tipo, 200 mil membros, né? Hoje em dia eles têm ali algo em torno de 20 mil. Então hoje, né, esses membros que restaram da Yakuza, eles estão geralmente envolvidos com coisas grandes, né? Crimes de colarinho branco, com grandes empresas, até com o governo mesmo, né? Mas claro que eles ainda precisam de gente trabalhando na rua, né? Para fazer esse aliciamento e tudo mais. Então, muitas vezes, esses africanos, eles trabalham no front, né? Eles dão a cara aqui na rua, eles não são membros da Yakuza, mas às vezes eles têm alguma relação com a máfia lá no topo da cadeia, né? E fora isso, hoje em dia, mesmo que não tenham associação com a máfia, já se formaram também algumas gangues independentes de africanos, né? Tem várias gangues do Sudeste Asiático que também atuam por aqui, filipinos, vietnamitas. Tem as tríades, né, que nem eu falei. Eu li uma vez recentemente, né, uma matéria que citava uma gangue grega que também vinha tentando competir no mercado aqui de Kabukicho. Realmente, eu era para já não tinha ideia. Sabia que havia algumas triad, whatever como se fala. Às vezes até mesmo do coreano, de chineses. Mas não fazia ideia que tinha assim tanto. E essa parte também dos nigerianos e dos ganeses irem para o Japão a trabalhar e depois acabaram por abrir as suas próprias casas de prostituição, na casa é uma coisa que eu não tinha conhecimento. E é bom ver é bom ver essa diversidade, porque vocês todos sabem que o Japão é muito fechado para imigrar lá trabalhar, como ela próprio falou. A maioria dos brasileiros e africanos que iam para trabalhar só podiam trabalhar em fábricas, porque teoricamente era o trabalho que os japoneses não queriam, e então acabavam por ok. Não há japoneses disponíveis para trabalhar nisto, normalmente eram os trabalhos mais reais, trabalhar em fábrica, limpezas e outras coisas, principalmente sítios sem contar com o público, é que se contratam muito estrangeiros, brasileiros, portugueses, africanos, espanhóis e entre outros. Portanto, é muito difícil ver uma pessoa que não seja japonesa com algum tipo de contato com o público, por norma, pelo que eu sei, não é? Os trabalhos designados para essas pessoas é trabalhar em fábricas e pontos na produção das fábricas, não é? Porque eu estou a falar em casa de pessoal que quer ganhar um visto para trabalhar no Japão, precisa de um contrato de trabalho, normalmente é isso. Não sei se cargos de chefia assim, de empresa acabam por chegar sem ser eles próprios a formar empresa, como aqueles próprios nigerianos e assim. Mas que é bem interessante esse lado. Fora outras gangues de japoneses mesmo, né, sem ser Yakuza. Então o mercado aqui é muito concorrido, o território é muito concorrido, o que acaba levando a muitas brigas de rua, né, que acontecem nessa região, que nem essa daqui, por exemplo.
que puta de estouro. Mas agora estou a entender porque nos comentários dizem muito que tinha sido encenado, porque realmente parece encenado à primeira vista. Chega ali, porrada, mas realmente é foda. Apesar que, pelo que eu sei, no Japão pode acontecer tipo de coisa, e nunca vi assim muito caso de política se envolvendo nesses casos, mas já percebi que eles são muito tipo, quando alguma coisa não corre tão bem, eles não esperam para a polícia tentar resolver, tipo, ok, mano a mano, não sei o que é que se passou, não é porque afinal de contas nem ele pode deve saber, não é? Como vocês puderam ver, o japonês chegou cobrando o africano sobre alguém, né? Perguntando cadê ele, cadê ele? Ou os caras sumiram com algum parceiro dele, ou ele estava procurando por alguém específico, algum deles mesmo, né? Algum africano específico, não dá pra saber, né? Agora, vocês devem ter percebido que o japonês tinha várias tatuagens na perna, né? E aqui Por acaso não me apercebi. Vou ser sincero, por acaso não me apercebi. no Japão a gente tem o costume de associar tatuagem diretamente com a Yakuza, né? Até por isso que ainda tem tanto tabu, né, na sociedade japonesa em relação à tatuagem, né? Tem muitas academias, muitas praias, muitos onsen, né, aqui que tem placas pedindo muitas vezes para você cobrir as suas tatuagens antes de entrar, justamente porque tem muita associação com a máfia ainda, né? Agora, quem conhece um pouco, né, sobre a Yakuza, sabe que as tatuagens deles são tatuagens específicas, né? Eles geralmente têm tatuagens naquele estilo bodysuit, né, que é aquele estilo que cobre o corpo todo, como se fosse uma roupa. E são sempre tatuagens com desenhos, né, com traços orientais. Então, assim, apesar desse japonês que tretou aí ter bastante tatuagem nas pernas, né, dava pra ver que claramente não eram as tatuagens tradicionais da Yakuza, né? Até porque um Yakuza nunca se submeteria a uma situação como essa aí que o cara passou, tá ligado? Mas, que nem eu falei lá no começo, né, é até mais provável de imaginar, né, que os africanos trabalhem pra Yakuza em algum nível do que esse japonês aí tivesse alguma relação com a máfia nesse caso. Sabe que por muito tempo, né, como toda a criminalidade do Japão sempre foi associada a Yakuza, até hoje, né, toda vez que a gente pensa em crime no Japão, a gente logo pensa na Yakuza. E é verdade. É verdade. Normalmente nós pensamos sempre que o mal de toda a criminalidade do Japão é da Yakuza, apesar que está completamente errado, porque como dizem, em todos os países há bandidos, não é? E não é só um grupo que é responsável por todos os bandidos. A gente vê um japonês tatuado brigando na rua, a gente já pensa que ele é da Yakuza. E acontece que o governo japonês fez essa mesma associação no passado. Como quase todas as atividades criminosas do Japão tinham sempre alguma associação com a Yakuza, lá para os anos 90, o governo japonês começou um esforço muito grande para tentar desestabilizar a máfia, até por pressão internacional também, né? O problema é que o esforço para acabar com a máfia algumas vezes foi maior do que o esforço para acabar com o crime em si, o que acabou produzindo algumas leis especificamente feitas contra a Yakuza e não necessariamente contra o crime que eles cometiam, tá ligado? Então, conforme a Yakuza foi saindo das ruas, outras gangues foram se formando no vácuo das leis anti-Yakuza, porque a atividade em si não foi penalizada, tá ligado? Então, se você não for da Yakuza, você pode continuar fazendo o que eles faziam, como se as leis novas não existissem, tá ligado? E isso realmente, eu não sabia, realmente é realmente pesado. É como tipo, uma pessoa rouba uma loja e em vez de punir por ele roubar a loja, punir por ser a pessoa que é. Mas se outra pessoa for roubar, o crime continua a ser válido, mas não. Mas continua a ser válido porque não foi aquela pessoa que o fez. É que é só uma coisa assim muito leiga para entender. Tipo, é que é engraçado fazer leis que proíbem uma determinado grupo de pessoas fazer, mas não proibir o crime em si. É realmente bizarro. Leis dessas são realmente bizarras. E
E aí nisso se formaram as gangues Hangure, né, que na tradução direta significa algo assim como meio cinza, justamente porque essas gangues elas atuam numa área cinzenta da lei, né? Elas cometem crimes graves, mas como eles não são da Yakuza, muitas vezes eles conseguem passar quase ilesos, né, com punições bem tranquilas. É mais ou menos igual à situação da prostituição, né? O crime no Japão, ele funciona quase que inteiramente por meio dessas brechas na lei. E uma das principais características dos membros dessas gangues Hangure são as tatuagens que eles têm, né? São tatuagens diferentes da Yakuza, porque eles seguem mais o estilo ocidental, né? Alguns têm umas tatuagens muito parecidas com as do cartel mexicano, por exemplo. Então, se fosse para arriscar, eu imagino que seria mais plausível dizer que esse japonês que tretou aí seja de alguma dessas gangues Hangure do que da Yakuza, né? As gangues Hangure, obviamente, não chegam nem perto de serem organizadas igual a Yakuza, nem como os Bosozoku lá, que são aquelas gangues de motoqueiros que também são famosas aqui no Japão. Por acaso nunca ouvi falar dessa gangue de motoqueiros. Por acaso, nunca ouvi falar. Mas como os Hangure atuam no vácuo das leis anti-Yakuza, eles acabam se sentindo mais à vontade para serem agressivos em público, né? Porque mesmo que eles sejam presos, o simples fato deles não poderem ser associados com a máfia já livra eles das leis anti-Yakuza e a pena acaba sendo bem mais branda, né? Então... Isso para mim é que é bizarro. É a mesma coisa que ter dois serial killers que cometeram exatamente a mesma quantidade de crimes, mas um sendo de um grupo procurado pela polícia e o outro não. Aquele do grupo levar, tipo, sei lá, imaginemos, em Portugal é 24 ou 25 anos da pena máxima. Levar a pena máxima, e o outro, por não ser essa gangue, apesar que cometeu exatamente a mesma quantidade de crimes, levar só metade, tipo 10, 15 anos, só porque não era daquela gangue. É muito, mas muito bizarro. Então até um ponto de discriminação, apesar que entendo, porque a coisa realmente era bem perigosa, ainda continua a ser, mas mesmo assim acho que não deixa de ser algo discriminatório também. Grande parte dos crimes mais violentos que acontecem na rua hoje em dia aqui em Tóquio são geralmente com essas gangues Hangure. Eles também se envolvem muito em crimes cibernéticos, né? Que é uma coisa que a Yakuza não fazia tanto, até porque na época deles não era tanto uma possibilidade, né? Mas hoje em dia acontecem muitos golpes, ainda mais porque a população japonesa é muito idosa, né? 30% da população japonesa é idosa. E também dá para pensar, é que é realmente muito idoso. E o problema não é só ser idoso, o problema é que as próprias novas gerações não querem ter filhos, e a maioria é muito... cada vez há menos casamento até no Japão e tudo. Mas acho que é um mal também no mundo, mas 30% é brutal. Não sei quanto é que está aqui em Portugal, mas também é um país que também está a ficar muito velho e com pouco nascimento. E entende-se porquê, não é? Porque antigamente, para tu cuidar de uma criança, com qualquer dinheiro que tu tinhas, criavas com uma criança, bem ou mal. Hoje em dia, mesmo por conta das próprias leis, pelo menos cá em Portugal, para tu criares uma criança, requeres sempre ter um bom dinheiro, não é? Porque não pode faltar alimento, não pode faltar comida, não pode faltar higiene, não pode faltar nada. E coisa que o país, como no caso de Portugal, que é um país já mais pobre, que mais metade mais metade da população vive com um rendimento mínimo ou abaixo dos 1000 euros, não é? Acaba por não ter como sustentar uma criança, porque é muita coisa que é preciso. Depois tu não dás tipo a melhor educação, se não dás tipo o que é preciso, que a sociedade determina que é preciso, basicamente podes ficar sem a criança e dá-te muita dor de cabeça, e então acaba por ser complicado também ter um filho. Eu não sei como é que é no Japão nesse requisito. Eu sei que é mais por ter falta de conexão humana entre as pessoas sequer para ter um relacionamento, quanto mais para juntas fazer uma criança, não é? Então essas gangues Hangure têm diversos esquemas, assim, iguais esses que a gente está acostumado no Brasil também,
de ficar ligando para os idosos, se passando pelos filhos ou pelos netos deles, né? E dizendo que precisam de ajuda com dinheiro, né? Que sofreram um acidente, coisas assim. Então, enfim, essas brigas de rua são razoavelmente comuns aqui nesse bairro, dependendo do dia, dependendo da hora e das ruas, né? É bastante fácil de flagrar alguma situação como essa que a gente acabou de ver. Quem acompanha aqui as lives já viu. Essa não é a primeira vez que a gente vê uma treta dessas acontecendo. Geralmente não dá em nada, né? Até porque parece que o pessoal não leva muito jeito pra briga, o que é bom, né? Então, essas tretas geralmente se resolvem bem rápido. A arma de fogo foram praticamente erradicadas aqui do Japão, né? Nem a polícia usa arma de fogo aqui. Isso também acho que deve ser erradicado do mundo. Armas de fogo, principalmente, deve ser erradicado de todo o mundo, de todos os países. Qualquer tipo de arma de fogo, até mesmo dos militares. Ninguém deveria ter no mundo, mas é no mundo mesmo, não num país. Um país sem armas, não é? De um momento para o outro, um país cheio de armamento tenta invadir e não tens como te defender, não é? Mas agora, no resto, acho que devia ter erradicado de todos os países armas de fogo, principalmente. Aqui. Tanto que até o cara que atirou no Shinzo Abe recentemente, ele teve que fabricar a própria arma de fogo caseira, né? Porque é realmente inacessível aqui no Japão. Só mesmo a Yakuza, né, em casos específicos de demonstração de poder, geralmente para resolver alguma disputa interna mesmo, de vez em quando eles cometem algum assassinato com arma de fogo, mas é muito difícil, né? São casos bem pontuais mesmo, né? E que nem eu falei, esses crimes geralmente não chegam nas pessoas comuns, tá ligado? Só se você realmente tiver de alguma forma envolvido no mundo do crime ou algo assim, aí a coisa pode chegar pro seu lado. Agora, só de andar pela rua, ainda aqui no bairro mais perigoso de Tóquio, é mais fácil morrer de infarto do que de vítima de um crime, tá ligado? Agora, outro motivo pelo qual a região aqui de Kabukicho voltou a chamar a atenção mais recentemente foi pelo caso das Toyoko Kids, que a gente já falou sobre elas aqui no canal, tem um vídeo mais detalhado só sobre esse assunto. Mas resumindo, são adolescentes que fogem de casa, principalmente porque não aguentam a pressão do sistema de ensino, da sociedade japonesa no geral, né? E passam a morar nas ruas aqui de Kabukicho. Essa parte do VIP na rua, por acaso, não faço ideia. Mas desculpa, parece ter ouvido alguma coisa e foi confirmar. Então, como eu estava a falar, realmente também a única coisa que me preocupa mais no Japão é esta pressão toda com os adolescentes deles. Tem uma pressão tão grande para terem as melhores notas do mundo, para serem a melhor da turma, serem os melhores da escola, serem os melhores do país, que acaba por haver ou isto, do pessoal não aguenta mais fugir de casa, ou então se suicidarem, porque realmente a pressão é tão gigantesca no Japão que eu acho que a ansiedade é tão gigantesca. Tipo, eles devem de pegar boa parte dessa pressão e espalhar para o resto do mundo para que eles também prestassem mais os filhos. Mas é tão gigantesca porque, tipo, notas que o Japão também é tão bom porque é uma lavagem celebrar tão grande desde pequenos que eles parecem que vão ser tipo só robôs formatados para seguir aquele espaço de trabalhar até não estudar até não aguentar mais, ter as melhores notas possíveis, formar sem repetir nenhum ano, sem chumbar a nada, e depois arranjas um trabalho em que tu vais estar preso àquele trabalho ao resto da tua vida, tipo com um quadro de descanso, tipo, com uma rotina toda robotizada de ter lá trabalho, casa, dormir, já não ao dia, trabalho, tudo tipo tão automático, tão robotizado, para que nem conseguem pensar sequer.
E isso me deixa um bocado preocupado com o futuro do Japão também por conta disso. Esse movimento ele foi muito impulsionado pelas redes sociais alguns anos atrás, porque a molecada fica postando dia a dia, morando aqui na rua, fazendo bagunça, bebendo. Deixa eu falar, mas esta parte aqui de viver na rua, fugir para viver na rua, eu para cá não conhecia. Vou ser sincero, não conhecia. E aí acaba passando uma imagem enganosa, né? Acaba romantizando a vida na rua, como se fosse fácil, né? Como se fosse legal. E acaba induzindo outros adolescentes a virem para cá, para se juntar a eles, né? A polícia recentemente espantou eles daqui do Largo de Toyoko, que é essa área aqui em torno do prédio do Godzilla, que era onde eles tinham armado meio que um acampamento, né? Com barraquinhas, alguns colchões. Mas, pelo que se sabe, eles ainda estão em situação de rua. Só que agora eles ficam mais dispersos e ficam hospedados de noite nesses hotéis cápsula, também nesses net cafés, né, que são baratos e tem de monte por aqui na região. E a mídia japonesa trata essas Toyoko Kids como se eles fossem uma gangue, mas eles não se consideram uma gangue, porque eles não são organizados, tá ligado? Só que justamente por eles ficarem, né, nessa situação aqui na rua e acabarem inevitavelmente entrando em contato com as gangues daqui, com álcool e com drogas, né, e tudo mais, eles acabam ficando agressivos e cometendo crimes, né? Já teve pelo menos um caso de assassinato de um morador de rua que foi atribuído às Toyoko Kids aqui em Kabukicho. Então, assim, de todos os lugares, né, que esses adolescentes poderiam ter se reunido aqui em Tóquio, Kabukicho é o pior, tá ligado? Porque com esse tanto de gangue disputando território aqui, toda essa molecada vulnerável acaba ficando exposta à exploração, né? Porque eles precisam de dinheiro, lógico, né? Então eles acabam aceitando trabalhar para as gangues. Aí os caras arranjam documentos falsos para molecada e eles trabalham aí na noite, né, em contato ali com vários bagulho errado. Vira e mexe tem caso de assédio envolvendo as meninas menor de idade, né? Inclusive um caso famoso que aconteceu recentemente foi o de um líder de uma ONG que supostamente dava suporte psicológico para as Toyoko Kids aqui na rua, e o cara foi acusado de ter assediado uma adolescente que estava se consultando com ele. Aí o cara foi preso e depois morreu na prisão. Ninguém deu muitos detalhes também sobre a morte dele, mas provavelmente alguém matou ele lá, né? Mas aí, claro, né, tudo isso acaba mexendo muito com o psicológico da molecada. Só para eles terem fugido de casa, já dá para imaginar que eles já passavam por problemas psicológicos, né? Aí aqui na rua em contato com o crime, em contato com o álcool, muitas vezes passando necessidade, a cabeça vai pros infernos, né? O bagulho chegou no ponto de alguns anos atrás, um casal de adolescentes que faziam parte da Toyoko Kids, tinham por volta ali dos 14, 15 anos, e os dois se jogaram juntos do topo de um prédio aqui no centro de Kabukicho porque não aguentavam mais a vida na rua e não tinham coragem de voltar para casa. Enfim, tudo muito complicado, né? Kabukicho é, sem dúvida, uma das regiões com mais história aqui em Tóquio. É um bairro muito dinâmico, né? Tem sempre muita coisa acontecendo. Até porque, que nem eu falei, é a região de Tóquio com a maior quantidade de gangues, né? A maior presença da máfia. Tem diversos escritórios da Yakuza aqui em Kabukicho. Tem vídeos no YouTube de japoneses mostrando os locais exatos em que ficam os escritórios da Yakuza aqui nesse bairro. Porque não é segredo, tá? São realmente estabelecimentos, alguns são até registrados no Google. Então é bem tranquilo de achar, os caras eles mostram até onde é que fica, tá ligado? Fora isso, né, alguns quarteirões daqui fica também a Koreatown, de Shinjuku, que nem eu falei, né, é a região de Tóquio que tem a maior quantidade de estrangeiros. Então, além de ter uma boa comunidade de coreanos ali na Koreatown, lógico, né, também tem uma comunidade razoável de indianos, pessoal ali do Oriente Médio também. Sempre tem muita gente do Sudeste Asiático, vietnamitas, filipinos, indonésios, nepaleses, tem muitos também, pessoal do Sri Lanka, que eu não sei nem como é que fala, quem nasce no Sri Lanka, não sei como é que fala, mas, enfim, também é um dos principais pontos turísticos de Tóquio, então também tem sempre muitos turistas americanos, europeus, que se hospedam em hotéis por aqui, muitos estudantes que também vêm para cá para estudar, fazer intercâmbio, acabam se hospedando aqui por essa região aqui. Então, é uma região muito interessante. Até por todos os seus problemas, é uma região muito interessante, tá ligado? E esteticamente muito interessante também. Eu gosto bastante de vir tirar foto aqui, principalmente na chuva, por conta dos reflexos. Quem acompanha aqui o canal já tá ligado que é uma das minhas regiões preferidas aqui de Tóquio, né?
O pessoal sempre fala de como lembra também os videogames, né? Principalmente quem joga a série Yakuza, né? Os cenários do jogo são inspirados nesse bairro aqui. Porque Sim, sim. Porque é que eu digo, tipo, a maior parte das informações que eu tirei, como é que, desde pormenores que eu falei, foi tudo à base de notícias, jogos e animes. Parte dos jogos foi da série Yakuza, que eu joguei todos, acho que eu não joguei o último ainda. Há um qualquer que eu ainda não joguei, mas os primeiros até o 6 eu sei que já tinha jogado todo. E alguns spin-off também. Entre outros também, não é? Que eu já joguei, que eu já finalizei. Então alguns deles tratam essa parte do Yakuza. E juntamente com algumas notícias que eu vejo, dá para coincidir que é verdade o que falam nos games, de certa forma. Então é uma mistura disso que me faz saber alguma coisa de Yakuza, não sou nenhum perito, sou bastante leigo, porque daí não é o suficiente para conhecer, mas que me leva a pelo menos ter uma ponta do iceberg do que é Yakuza, se é melhor dizendo assim. E disso que eu ouvi falar, a maior parte é influenciado por essas mídias que eu citei desde o início do vídeo. é a região de fato onde tem a maior atuação da máfia, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumo ali sobre todas as histórias. São coisas que eu já tinha comentado. Quem acompanha aqui meu canal já tá ligado de todas essas histórias, mas eu fiz um resumão agora, né? Um compilado de todas as histórias recentes aqui de Kabukicho, que tem muitas histórias antigas também. Só que esse é um compilado sobre as histórias mais recentes aqui do bairro. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, né? É nóis. E pronto, o vídeo basicamente acabou. Não é? Falta só uns segundos, mas ele só se despedir, então não deve ter nada de mais. Então realmente é interessante saber assim mais cultura de outros países, pelo menos cada um país que te interessa é interessante. Não vou perguntar muito, porque o que eu tinha a falar já falei durante o vídeo. Eu queria saber, agora saber a vossa opinião, o que é que vocês acharam, se vocês já sabiam disto tudo, já tinham visto este vídeo, se gostaram deste conteúdo, de eu trazer assim, falando de outros países, mostrando lugares, porque é um assunto que também me interessa bastante. Eu gostava de partilhar essa minha experiência tipo, essa minha jornada de ver estes vídeos de outros países com vocês e vocês também saberem a minha opinião e queria saber o que é que vocês acharam disso. Se querem que eu continue a trazer, se têm alguma ideia de outro tipo de conteúdo que gostariam que eu falasse, estou aberto a qualquer tipo de conteúdo. Vocês falam e eu vejo se me agrada, se não me agrada. Se me agradar eu trago, se não me agradar eu não trago. A menos se algo que muita gente peça, aí eu trago. Então não esqueça de deixar um like, subscrever o canal. Vou deixar aí o link para o meu Instagram de fotografias, se vocês tiverem curiosidade. Vou deixar também o link para este vídeo, para vocês depois, se quiserem ver sozinhos, se quiserem dar like, se quiserem subscrever o canal, se quiserem ver mais vídeos dele, deixem nos comentários, na descrição e no comentário fixado. Então pessoal, fiquem bem, até um próximo vídeo.